sou Igor Amaral Santana, faço agronomia no Instituto Federal Goiano Campus Surutaí. Irei apresentar um artigo referente à disciplina de microbiologia agrícola, tendo como professor Milton Luiz da Paz Lima. O título do projeto é Biorremediação de solos contaminados com diesel usando bioestimulação após a oxidação com reagente Fenton. Ensaio uma planta piloto. Esse artigo foi feito pelo Silva Castro et al. Essa página é referente à primeira página do artigo. Introdução. Os hidrocarbonetos são poluentes amplamente distribuídos que atingem o meio ambiente a partir de várias fontes, como as descargas acidentais ou intencionais de plataforma de produção de petróleo flutuantes e instalações de armazenamento de petróleo costeiras e outras atividades industriais, contaminando, como vocês podem ver na figura, lençóis freáticos, o solo e os rios, destruindo assim a vida no local. Uma prática para a recuperação dessa área contaminada são as biorremediações, que é um tratamento que explora a capacidade natural de micro-organismos para metabolizar substâncias orgânicas, como compostos de hidrocarbonetos, sendo uma das abordagens mais respeitadoras do ambiente e mais versáteis que tem sido utilizado para remediar solos contaminados com hidrocarbonetos de petróleo. No entanto, a biorremediação depende da natureza, concentração e biodegradabilidade do contaminante para se tornar mais eficiente. Caso contrário, a biorremediação pode não ser adequada para chegar ao ponto final desejado no processo. A oxidação química seguida de biorremediação tem recebido muita atenção devido aos resultados satisfatórios que originam um aumento de remoção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O agente de Fenton é um processo de oxidação avançado que provoca a oxidação de moléculas complexas, transformando essas moléculas complexas, geralmente insolúveis, em compostos orgânicos mais simples e mais solúveis, melhorando assim a biodegradação da molécula. O objetivo desse projeto foi avaliar a eficiência da remediação de solos contaminados com diesel utilizando reagente de Fenton como tratamento bioestimulante envolvendo a adição de fertilizante NPK inorgânico. Materiais e métodos. Como vocês podem ver na figura, que mostra o diagrama da instalação piloto, a planta que em estudo ficou em um recipiente de PVC de 1,5 metros de comprimento por 1,5 metros de largura. O recipiente estava equipado com um sistema de irrigação automático que inclui um piezômetro, a fim de manter os níveis de umidade desejado. Foi depositado 100 kg de solo arenoso, combustível diesel padrão foi então adicionado a partir do topo do recipiente, de modo que o solo foi contaminado com um nível de 20 mg por quilo. A planta piloto foi concebida para permitir a criação de 3 zonas, sendo a primeira a área de superfície com teor de umidade abaixo de 10%, correspondente aos primeiros 10 centímetros. A segunda, uma região não saturada, situado entre 10 e 45 centímetros e com teor de 25 a 30% de umidade. E a terceira, uma zona saturada de 25 centímetros de espessura e com teor de água acima de 30%. Quando o nível de água na camada saturada diminuía, começava a regar até que o nível de água atingisse novamente o ponto inicial. No experimento, tinha 2 tratamentos, onde a atenuação natural não tinha adição de nenhum tratamento bioestimulante, tendo coleta de amostra de 0, 7, 14, 21 e 28 dias, e o de Fenton mais NPK, onde o Fenton foi adicionado na amostra 14 dias antes da aplicação de NPK, sendo a adição de Fenton como tempo menos 14 e de NPK como tempo de 0, tendo coleta de amostra de menos 14, menos 7, 0, 7, 14, 21 e 28 dias. O solo é do tipo flanco arenoso, com 0,89% de matéria orgânica, 243 mg por quilo de solo de nitrogênio e 40,66 mg por quilo de solo de fósforo.
3 amostras idênticas de cada camada foram tiradas toda semana para enumerar as bactérias heterotróficas e degradadoras aeróbicos. As análises cromatográficas foi utilizada para estimar a remoção de N-alcanos, alcanos ramificados e naftaleno, sendo determinada no início e no final do experimento. A média, a variância e o desvio padrão dos parâmetros químicos e biológicos foram calculados a partir dos valores obtidos de cada amostra triplicada. Resultados e discussões. Aqui nesse gráfico podemos observar o número de UFC por grama de solo nos diferentes tipos de tratamento, sendo eles de atenuação natural, fento mais NPK, bactérias degradadoras com atenuação natural e bactérias degradadoras com fento mais NPK. Observamos que na atenuação natural quase não houve muita diferença entre os diferentes tipos de camada, né, que é de superfície, de não saturado e de saturado. A variação não variou muito. E que nas bactérias degradadoras com atenuação natural também ficou muito parecido com a atenuação natural, os dados. E somente o de saturado, no dia 28, que houve um índice mais menor. Já no de fento mais NPK, observamos que houve uma variação maior e que houve um índice maior de UFC por grama de solo, principalmente no dia 7, e teve uma queda no dia 14. Já em bactérias degradadoras com fento NPK, houve um aumento no dia de UFC por grama de solo no dia 7 e manteve até o dia 14. Como vocês podem ver, ainda aumentou um pouquinho. Ou seja, ele, além de ter aumentado, ele manteve aproximadamente 7 dias. Já o de fenton, só o de fenton e NPK não manteve. Isso faz com que os resultados do bactéria degradadora com fenton mais NPK sejam mais eficientes do que o do somente fenton mais NPK. Nessa tabela podemos observar o percentual de TPH e a remoção de hidrocarbonetos em porcentagem, sendo esses hidrocarbonetos em alcanos, alcanos ramificados e naftaleno. Podemos ver que o que teve maior remoção de N-alcanos e de alcanos ramificados foi a utilização de fenton mais NPK em camada de solo não saturado. E o que teve maior remoção de naftaleno foi na camada superficial com o tratamento fenton mais NPK. Já o da camada saturada, observamos que obteve em todos os parâmetros de remoção o menor. Podemos observar também que a utilização de fenton aumentou em termos de TPH 5 vezes a eficácia de hidrocarbonetos. Uma vez que esse estudo foi realizado ao ar livre durante a época do frio, as temperaturas em que a biorremediação foi aplicada nunca ultrapassou os 10 graus Celsius. Portanto, a utilização de fenton e mais NPK pode estimular a atividade microbiana mesmo em temperaturas baixas. Silva Castro observou que a oxidação química do fenton diminui a diversidade biológica. No entanto, o tratamento de pós-estímulo aumentou a fauna microbiana e estimulou sua atividade biológica. Conclusão. De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a incorporação de reagente de fenton como um pré-tratamento em conjunto com o NPK pode ser considerado uma tecnologia de reparação apropriado para a remoção de hidrocarbonetos de solo contaminado. Essa literatura é a literatura retirada do artigo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.